Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Starley e eu estou aqui com mais esse vídeo onde nós estamos tratando de um tema muito relevante, que estamos abordando sobre depressão, suicídio. No último vídeo nós gravamos abordando o tema sobre as estatísticas com relação a suicídio entre líderes e pastores. A pergunta é bem simples. Starley, quais seriam as causas, em uma ótica bíblica, a respeito de um quadro depressivo que leva ao suicídio? Irmãos, e para todos que estão assistindo o vídeo, na faculdade de teologia, eu tive uma matéria que eu acho muito interessante, que foi a questão do aconselhamento cristão. Ela é uma matéria que tem uma ciência como base, que é a psicologia. Lá nós adotamos um livro de um doutor em psicologia formado em Harvard, Dr. Gary Collins. Nós estamos falando de um psicólogo cristão. Todavia, o Dr. Gary Collins ele aborda no seu livro a temática da depressão, o quadro depressivo e as consequências a respeito do suicídio. A pergunta é: o Dr. Collins ele vai linkar teologia e psicologia? É exatamente isso que ele faz. E é essa a proposta do vídeo. A pergunta é: Starley, quais são as evidências bíblicas de pessoas que nós vamos perceber que sofreram com um quadro depressivo e que tiveram das consequências, no mínimo, as mais terríveis? Por exemplo, o Salmo 42, o versículo de número 5, ali nós temos ali um choro a respeito dos filhos de Corá, os filhos de Coré. No Salmo 42, no versículo de número 5, eles não conversam nem com Deus, eles não conversam com a sua família, eles vão conversar com a própria alma. Eles fazem uma interrogação dizendo assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Se você analisar na proposta, é uma pergunta que ele faz para dentro de si, é uma conversa com ele mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que a alma se abate? Quais são as causas de uma alma abatida? E é justamente essas causas que o Dr. Gary Collins ele vai apontar no seu livro sobre aconselhamento cristão, principalmente o da última edição, Aconselhamento Cristão no século XXI. Ele vai dizer que das causas, algumas delas merecem destaque. Primeiro seriam as causas físicas ou genéticas. O que pode contribuir para um quadro depressivo com tendência a levar ao suicídio? Causas físicas e causas genéticas. Eu destaco duas. Primeiro, uma má alimentação. Segundo, noites de sono mal dormidas. Você vai perceber que quem possui um quadro depressivo com tendência a suicídio, necessariamente as noites de sono não estão sendo bem aproveitadas e a alimentação da pessoa ela está comprometida. Uma segunda causa é justamente a causa ambiental. Então a ideia é o seguinte: qual é a influência de um ambiente na vida de um ser humano? O Dr. Gary Collins, no livro, ele vai apontar o caso de um psiquiatra americano chamado René Spitz. E lá ele aborda a seguinte ideia: uma estatística foi feita na vida de crianças que moravam em orfanatos, crianças que tinham sido abandonadas pelos pais. E qual foi o poder da influência ambiental de um orfanato sobre a vida daquelas crianças? Perceberam algumas coisas. Primeiro, uma baixa autoestima. Segundo, perceberam basicamente crianças que tinham sofrido alterações no seu estado emocional. Lógico que isso também acontecia devido ao divórcio dos pais de algumas dessas crianças que lá foram morar. E o que é fato é que o ambiente, o orfanato, ele estava literalmente influenciando no quadro emocional da vida daquelas crianças. A pergunta é: por que isso acontece? Porque o ambiente aonde a pessoa está influencia. O terceiro caso, eu cheguei até a abordar aqui, é a questão do pensamento negativo. Acredite você ou não, o pensamento que você tem de você mesmo, ou o pensamento que você tem dos outros, podem ajudar e contribuir num quadro depressivo com tendência a suicídio. Você já percebeu? O nome desse vídeo é Pessoas cheias do Espírito Santo podem passar por momentos depressivos?
Uma certa feita eu estava dando uma palestra numa igreja, pregando em um evento, e eu estava abordando sobre o quadro depressivo de alguns personagens bíblicos. E eu me lembro que quando eu devolvi a oportunidade para o líder da igreja, para o pastor da igreja, ele concluiu a mensagem, mas ele concluiu de uma forma errada. Não era aquilo que eu quis passar, porque não é aquilo que eu acredito. Ele chegou dizendo que quem tem Jesus não tem depressão. Isso não é uma ideia que se sustenta na Bíblia. E eu tenho vários exemplos para citar. Temos Davi, nós temos os filhos de Corá, nós temos o próprio Jesus, quando no Getsemane ele ora pedindo para Deus, para que, sendo possível, para que Deus passasse dele aquele cálice. E ele vai dizer que a alma dele estava angustiada até a morte. Mas eu acho que um bom exemplo para tratar sobre esse caso, uma ótica bíblica, é a vida de Elias. Porque nós temos ali, literalmente, alguém que foi chamado do leão dos profetas. Jesus utilizou a identidade de Elias. A pergunta é, essas influências que o Dr. Gary Collins tanto apresenta, causas físicas, causas ambientais, pensamentos negativos, elas foram mostradas em evidência na vida de Elias? Você vai perceber que sim. Primeiro foi as causas físicas na vida de Elias, não é? As causas físicas e genéticas. Nós temos Elias vivendo num contexto difícil. A nação de Israel tinha se desviado, o rei era Acabe, alguém que deveria instaurar o culto a Deus, não instaurou, pelo contrário, ele instaura o culto a Baal e se casa ainda com uma mulher chamada Jezabel. A pressão literalmente estava muito grande sobre a vida daquelas pessoas que assentaram no coração de fazer um propósito com Deus. Portanto, o contexto, tanto físico de Elias, basicamente não estava contribuindo, nem o contexto genético. A segunda é, as causas ambientais, elas literalmente, elas contribuíram. A gente vai perceber que cultura é marcas e traços de um povo. E a nação de Israel, no exato momento onde Elias aparece profetizando, estava vivendo uma situação complexa. O ambiente estava contribuindo para que a pressão a respeito de desistir da vida com Deus, literalmente fosse uma prática de vida. Você vai perceber que Jezabel, assim quando ela casa com o rei Acabe, ela literalmente vai comprar os profetas para que os profetas tivessem o direito de comer na mesa. E comendo da mesa profetizassem apenas aquilo que ela queria que profetizasse. Então a pergunta é, as causas físicas, a alimentação em Israel não estava boa. A Bíblia diz que o povo vai passar fome. O povo passava fome, mas Jezabel continuava a dar comida para os seus animais. E automaticamente a fome gerou uma sentença de problemas físicos e genéticos para todos os moradores de Israel. Segundo, circunstância ambiental, a pressão simplesmente para aquelas pessoas que estavam querendo ser cheias de Deus, ter um compromisso com Deus, literalmente estava forçando essas pessoas a comprometerem a sua comunhão com Deus. E a terceira é o pensamento negativo. A prova disso é, 1 Reis capítulo de número 18, nós vamos perceber, Elias está num desafio do Monte Carmelo, com 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Astarote, e a Bíblia diz que Elias apresenta a ideia de que Deus é soberano, de que Deus está sob o controle, e a Bíblia diz que Deus se manifesta ali através de Elias. Todavia, no 1 Reis capítulo 19, um capítulo depois, a Bíblia Sagrada diz que Elias simplesmente apresenta-se perante Deus, dizendo assim, Senhor, já basta que eu morra, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Starley, Elias estava cheio de Deus? Estava, mas estava num quadro depressivo. Elias estava cheio de Deus? Estava, sendo usado por Deus como uma arma poderosa, mas estava pedindo para Deus a morte. Causas físicas, causas ambientais e os pensamentos negativos levaram esse profeta a pedir a morte para Deus. A pergunta é, como Deus resolveu intervir na vida de Elias? Simples, Deus renova Elias, Deus levanta Elias, e é isso que eu quero acreditar que nossa geração está precisando, de um levantar de Deus, de um soprar de Deus, mas ao mesmo tempo, para você que está vendo esse vídeo, que é cristão ou não, você deve ter cuidado simplesmente com a sua alimentação, com sua noite de sono. É importante você ter cuidado com o ambiente, com as pessoas que te cercam.
E é importante você ter cuidado com o pensamento que você tem sobre si e o pensamento que você tem sobre as pessoas, tá bom? No demais, esse vídeo, ele literalmente, eu espero que ele venha para renovar você, tá? E eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, compartilhar, pois semana que vem nós iremos postar um outro vídeo abordando sobre como a Bíblia ensina a curar-se de um quadro depressivo com tendência ao suicídio.